Boa noite. Hoje nós vamos estudar juntos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a fé que transporta montanhas. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o poder da fé, né? Que todo mundo fala que a fé tem muito poder, né? Então nós vamos tentar entender que fé é essa, né? E por que ela tem tanto poder, né? Então nós vamos fazer algumas perguntas. Quando que a fé surge em nós? Como nós compreendemos a fé? Que benefícios ela traz para nós? E a fé quanto à intensidade dela? A fé religiosa e como aplicarmos essa fé. Então, são alguns itens que nós vamos refletir, né? Primeiro, nós vamos tentar entender o que é a fé. E eu vou usar aqui a definição de Paulo de Tarso, que diz assim: a fé consiste na firme confiança, quer dizer, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê, né? Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então a gente veja aí de início que a fé é uma certeza. Mas certeza de quê? Vamos, né, acompanhando para ver. E quando essa fé ela surge em nós? Porque a gente parece que desde que nós nos conhecemos por pessoas, né? A gente cresce ouvindo os pais falarem sobre a fé, né? Menino, você tem que ter fé, menina, você tem que ter fé. E a gente muitas vezes tem essa fé sem entender muito bem o que ela é, né? Então, quando que ela surge em nós, né? Então, no homem, a fé é um sentimento inato. O que quer dizer isso? Que já nasce com a gente, né? Ela faz parte de nós. Então, quando nós nascemos, nós já trazemos esse sentimento de fé. Só ainda não desenvolvemos, mas a gente já traz, né? Então, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É pensar no que vai acontecer no futuro. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, quer dizer, pouquinho, né? Bem lá, como uma sementinha, né? E que lhe cumpre fazer que cresça, quer dizer, cumpre a nós desenvolver essa fé pela ação da nossa vontade, né? Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas precisa ser desenvolvida. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que não têm fé. Ela fala que não tem fé, mas a fé está lá. Ela simplesmente ainda não desenvolveu essa fé, né? Então, no princípio, olha só, acreditamos, depois compreendemos e finalmente vivenciamos. Então, como a gente vê, a fé, para que ela se torne realmente uma fé que nos dê força, nos dê coragem, nos dê, né, lucidez, ela tem todo um processo de crescimento. Ela primeiro, a gente acredita. Vamos lá, eu acredito em Deus, acredito em um monte de coisa. Mas depois, quando a gente passa a compreender, ela já se torna mais forte. E quando a gente vivencia essa fé, e nós vamos ver o que é esse compreender e vivenciar,
então ela se torna uma fé robusta, né? Uma fé que nos faz bem e faz bem ao outro também. Como a compreendemos? A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. Então, por isso a gente pode ver que quanto mais nós estamos distante dessa maturidade espiritual, né, nós somos mais com sentimentos mais animalizados, ela é menor. Conforme a gente vai tendo essa maturidade espiritual, né, a gente vai compreendendo melhor, a gente vai dominando a nós mesmos, então ela vai se robustecendo, ela vai crescendo, né? Porque tem a fé ingênua e infantil. Simplesmente acredita. Por quê? Porque alguém nos disse, né? Então eu não raciocinei sobre essa fé. Eu acredito porque a Carmen lá no centro falou, o pastor lá na igreja falou, o padre lá na igreja falou, meu pai, minha mãe, meu tio, alguém falou para mim sobre essa fé. E falou sobre Deus e eu acredito simplesmente por acreditar. Essa é uma fé ingênua, porque eu não raciocinei sobre ela. Eu não pensei sobre ela. Por que é que eu acredito? Tem que haver uma razão, né? Ela não pode ser simplesmente eu acredito e pronto. Então ela é uma fé ingênua, infantil e muito fraca, porque ela, conforme os acontecimentos, nós desacreditamos. Porque aconteceu isso ou aquilo, né? Então aí eu falo assim, não acredito mais em Deus. Por quê? Porque a minha fé é fraca. Eu não compreendo, né, as verdades, né, da natureza, as verdades de Deus. Então a minha fé é fraca. Na fase do desenvolvimento das emoções, a fé passa a ser um sentimento ou uma emoção que se acende ou se apaga, aumenta e diminui, segundo o estado emocional da criatura. Então, conforme eu estou, às vezes eu passei por um desgosto muito grande, eu desacredito. Aí eu estou feliz, então eu estou acreditando, estou bem, Então, essa fé que é fraca e ela ainda está em desenvolvimento, ela vacila o tempo todo. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão, tá? Então, conforme o que acontece comigo, a minha fé, né, vai e volta. Mais baseados nos outros, com suas qualidades e defeitos, do que em si mesmos, em seu próprio conhecimento da verdade. Pode levar ao extremo da fé cega ou da descrença total. Então aí, você vê que quando a fé ela não tem uma base, ela leva para outros caminhos, né? Ela pode te levar a uma descrença total, a você não acreditar, a você falar assim, não existe esse Deus, não existe nada disso, né? Ou, por outro lado, você pode ter aquela fé cega, que você não raciocina, que você se perde nela, né? Que é aquela, como é que a gente fala, Azevedo, quando a gente tem aquela fé que a gente não olha para lado nenhum? A gente tem uma palavra para isso, eu vou lembrar. Então, ela leva para caminhos opostos.
Então, ela não nos leva para o caminho certo, que é o equilíbrio das nossas emoções, de como nós vamos viver. Na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Então, quando nós compreendemos, quando a gente fala em fé, na verdade nós estamos falando na fé divina, na fé em Deus, né? Então, na fé do futuro que nos espera. De fanatismo? Fanatismo, exatamente isso, né? Então, quando ela fica, né? Aquela fé cega pode levar ao fanatismo, né? Então, e já a fé que nos leva ao desenvolvimento do nosso raciocínio, nós acreditamos porque sabemos porque acreditamos, porque temos certeza de um futuro espiritual, que a vida espiritual, ela existe, ela é palpável, ela é certa, porque todos nós vamos passar pelo período da morte. E é um dos maiores medos do ser humano. Mas quando nós a compreendemos, ela é simplesmente natural. Quando nós a compreendemos, nós conversamos sobre ela e um dia vamos passar por ela com mais tranquilidade, pela compreensão e pela fé que nós temos de entender qual é esse processo, o porquê nós estamos aqui e o porquê nós temos que um dia passar por isso, pela morte, porque nós passamos pelo sofrimento. Então, a fé nos traz esse raciocínio quando nós procuramos entendê-la. É a segurança do químico que, ao fazer as combinações de ácido com bases, tem a certeza de que obterá o sal. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada, com fundamento em fatos vividos e verificados sob controle. Então, nessa fé, nessa fase, a fé já não é mais oscilante. Ela já não fica assim, eu acredito, não acredito. Não, eu já tenho essa certeza, então a minha fé não vai vacilar mais. Aí tem uma fase mais adiantada, que é a fé na fase mais espiritualizada, né? Quando já sintonizados com a presença divina dentro de cada um, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Olha só, a sintonia nossa com o divino. Olha que interessante isso, porque a gente vive sem se preocupar muito com isso. E nós precisamos ter em nós a presença do divino, a presença de Deus em nós, para que nós possamos ter fé. Então, uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no falar, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser, o vivenciar com fidelidade os princípios divinos, havendo o ajustamento, a justeza do modelado com o modelo, quer dizer, havendo um ajustamento nosso com Jesus, do cristão com o Cristo. Quer dizer, quando a gente tem essa certeza, nós nos transformamos, nós crescemos em espírito, em ser, né?
Por quê? Porque isso nos traz a certeza, e essa certeza nos traz a força e a coragem para passarmos por tudo que temos que passar, alegrias e sofrimentos também. Porque a vida não é só sofrimento, tá? A vida tem muita alegria, mas a gente precisa saber aprender a viver essa alegria também. Que benefício a fé nos dá? Transpor os obstáculos. Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é quase invisível, um negocinho bem pequenininho, nós transportaríamos as montanhas, né? Transportaríamos as montanhas. Quer dizer, tiraríamos uma montanha daqui e colocaríamos em outro lugar. Na verdade, quando ele falou isso, as montanhas a que ele se referiu eram nós mesmos, os nossos vícios, né? Os nossos maus sentimentos, tudo aquilo em nós que ainda nos deixa longe dessa conectividade com o divino. Então era isso que Jesus quis dizer. Nós teríamos que transpor essas montanhas, quer dizer, nós teríamos que mudar a nós mesmos, crescer, para que nós tivéssemos a força de fazer qualquer coisa. Nós teríamos. Por quê? Porque a fé em nós seria inabalável, porque nós estaríamos conectados com o divino. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Mas nós só podemos trabalhar pelo progresso da humanidade quando trabalhamos em nós mesmos, né? Ninguém transforma o mundo sem se transformar. Então, o mundo começa em nós, na nossa transformação e depois no outro. A certeza e a confiança de se atingir um objetivo. É muito interessante quando a gente pensa em atingir objetivos. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele disse que nós precisamos, né, ter objetivos, criar, né, o caminho, visualizar o caminho que eu quero seguir, material ou espiritual. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, a gente leva a coisa no empurrão, né? Quem que se programa espiritualmente? Olha, eu vou vencer isso que não está certo em mim. Quem se programa? Até o final do ano eu já não vou ter mais isso, porque eu vou... Quem se programa? Né? A gente pode se programar financeiramente. Eu consigo trabalhar esse ano para comprar uma casa nova, ou para comprar, ajudar alguém, fazer isso, fazer aquilo, eu consigo financeiramente. Mas espiritualmente nós não nos programamos, nós empurramos. Conforme vem, nós vamos. Conforme vem, nós vamos. Nós não nos programamos. E aí é o erro. Porque o nosso caminho, ele só tem uma porta no final, que é o nosso transporte para a espiritualidade.
E nós deveríamos passar o nosso tempo programando como é que eu vou passar essa porta, como é que eu vou chegar do lado de lá. E nós não programamos isso. Nós só programamos o que nós vamos fazer aqui. E se esquecendo que o tempo passa rápido. Os anos são muito rápidos. E embora a gente não sinta, eles daqui a pouco, pronto, chegou. E aí? Né? Então a gente precisa começar a se programar espiritualmente. Assim como muitas das vezes nós nos programamos para coisas materiais, para comprar o que queremos, não é? A fé quanto à intensidade. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Olha que interessante isso. Quem é que a gente conhece que está sempre calmo, tranquilo e sossegado, né? Porque está tranquilo que vai dar tudo certo, tudo muito bem. Nós vivemos um mundo hoje de ansiedade. Com essa doença que chegou para agora, né? Que deixou todo mundo sem saber o que fazer, como lidar, como enfrentar, deu-se uma pandemia de ansiedade, de depressão, né? Então, o que é isso? É falta de fé. Não a fé, eu vou me jogar lá no meio, porque se tiver, Deus cuida de mim. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Não é essa fé. Eu vou fazer a minha parte. Vou me defender, vou fazer o melhor, mas tendo a certeza que Deus está no controle de tudo. Jesus disse que não cairia um fio do nosso cabelo, né? Que ele não soubesse. Então, é lógico que é muito duro para nós ver tudo isso que está acontecendo. Mas, de alguma forma, nós estávamos precisando disso. De alguma forma, nós estamos, porque ainda estamos nesse período. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Que se a gente entender que Deus está no controle e nós fazemos a nossa parte, vamos ter calma, tranquilidade, não teremos ansiedade, né? Não teremos depressão. A fé vacilante é aquela que a gente já falou, né? Ela só acredita se tiver tudo bem. A hora que tiver tudo ruim, ela não acredita, porque acha que Deus abandonou, que não existe, né? E aí nós temos a fé religiosa também, né? Que é aquela que muitas das vezes nos empurram goela abaixo para a gente acreditar, né? Sem nos dar a base do que, por que, né, devemos acreditar. E eu vou passar aqui, porque já está no final, tem 5 minutos, e aí nós vamos falar aqui um pouquinho, né, que o finalzinho desse item no Evangelho, que fala assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora como milagres. Aqui nós estamos falando das curas, né? Das curas de Jesus, dos apóstolos e de muitos aí que curam, né? Então, a fé, como Jesus disse, a fé é com um grãozinho de mostarda, né?
a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, só vou definir aqui o que é magnetismo. Todos nós temos, nós nascemos, né, com uma, vamos dizer, com uma energia. Essa energia é o magnetismo. Então, ela é maior ou menor conforme nós trabalhamos ele, né? Então, ó, o magnetismo é o processo de atração e repulsão entre as energias. Todos os corpos da natureza emitem energias. As plantas têm energia, né? Nós temos energia, essa energia, né? Os animais têm essa energia. E, portanto, em contato com as outras, essas energias se atraem ou se repelem, agem umas sobre as outras, em intensidade diversas, de acordo com variadas circunstâncias, né? Então, é por isso que muitas pessoas conseguem curar. Quem se lembra das benzedeiras antigas? Elas usavam o magnetismo, que é essa energia. Alguns vêm com mais, outros vêm com menos, mas todos nós temos essa energia. E para a gente só entender melhor, quando a gente encontra alguém que a gente fala assim, nossa, eu não fui com a cara daquela pessoa, são as energias se repelindo, né? E às vezes você encontra alguém que você parece que viveu a vida inteira com aquela pessoa. Então são as energias se atraindo, se juntando, né? Então o magnetismo é isso. E quem tem a fé, ela nos ajuda a emitir, quando nós damos o passe, né? Essas energias, né? Até quando nós recebemos também. Então, era isso que a gente tinha que refletir. Vamos levar para casa, vamos pensar o que eu estou fazendo com a minha fé. A minha fé está trazendo algo de bom para mim? Eu estou sendo melhor com a minha fé, né? Eu estou sendo melhor. Essa fé está produzindo frutos. Se ela não tiver uma fé, né? Porque a fé, ela vem para nos transformar. Ela vem para retirar aquelas montanhas de coisas que nós trazemos de outras eras. Ela vem para nos ajudar a ser melhor. Acho que era só isso, né? E quem faz a prece, você faz?